Melhor direção, melhor fotografia, melhor roteiro. Você já reparou que boa parte das categorias nas premiações não tem divisão por gênero? Então por que raios o Emmy e o Oscar continuam a dividir homens e mulheres quando vão julgar a atuação? Como aquecimento para a edição desse ano do Emmy, que acontece ali dia 19 de setembro, e muito inspirados em What If, eu devo confessar, a gente decidiu fazer aqui um exercício hipotético. Imaginar o que aconteceria se o Emmy decidisse, da noite pro dia, acabar com a divisão por gênero nas categorias de atuação. Afinal, quais seriam as consequências positivas e negativas na hora de entregar os prêmios para os atores? É isso que a gente vai descobrir aqui hoje, juntinhos, no Globo Repórter. Mentira, é no Omelete TV, mas eu não poderia perder a chance de falar isso. Bora! Mas se você curte série e tá tão ansioso quanto eu pra saber quem vão ser os grandes vencedores do Emmy desse ano, se o Gambito da Rainha tem realmente chance de levar tudo, se o Mandaloriano tem algum espacinho ali na categoria de drama, a minha dica é que você fique ligado aqui no canal, no Omelete TV, porque a gente vai ter uma live babadeira, no dia da premiação, no dia 19, então, assim, assina o canal, aperta o sininho para receber as notificações e ficar por dentro dos nossos conteúdos, beleza? E comenta já aqui no vídeo qual que é a sua série preferida, quem você acha que merece levar o prêmio. The Crown, hashtag The Crown, hashtag Bridgerton, hashtag Ted Lasso, eu sou desse time. Não sei se vocês estão ligados, mas tá rolando nos bastidores das premiações tanto de cinema quanto de TV uma movimentação bem interessante. A Academia de Televisão, por exemplo, que organiza o Emmy, decidiu que esse ano os atores podem escolher se querem receber a estatueta com a palavra performer em vez de melhor ator ou melhor atriz. Já o Gotham Awards, que é uma das premiações ali que fazem um aquecimento pro Oscar, decidiu abolir de uma vez por todas essa divisão entre homens e mulheres na hora de premiar os atores, atrizes e atuantes. Essas foram duas soluções encontradas pela organização das premiações para tentar ser mais inclusiva com pessoas não binárias, ou seja, quem não se identifica nem 100% como homem, nem 100% como mulher. Mas cá entre nós, se a gente fosse parar para pensar assim, mais de 2 segundos nessa discussão, faz algum sentido a gente ainda dividir os dois ali na hora de julgar a atuação? Existe alguma coisa que em ser homem ou ser mulher influencia a sua capacidade dramática ou cômica? Espero que você tenha respondido não, porque eu desconheço. This year has been full of firsts for me. I am the first openly non-binary actor to play a non-binary character on a major television show. And now, it's so cool to be here presenting the first acting award ever that celebrates performance free of any gender distinctions. Tonight, we celebrate portrayals of the human experience, because the only distinction we should be making when it comes to awards is between each outstanding performance. Acontece que essa discussão sobre a possibilidade de abolir ou não a divisão por gênero é de 2017, quando Asia Kate Dillon estava no páreo para concorrer ali melhor ator ou atriz coadjuvante por sua performance em Billions. Quando a emissora perguntou para Kate se ela queria ser inscrito como melhor ator ou melhor atriz, sem saber muito bem o que fazer dessa divisão, escreveu uma carta ali para a Academia de Televisão perguntando, olha, o que eu faço? Onde que eu caio aqui? E nessa carta ela disse o seguinte, abre aspas, se as categorias ator e atriz, na realidade, representarem melhor performance por uma pessoa que se identifica como mulher e melhor performance por uma pessoa que se identifica como um homem, então não há espaço para minha identidade no sistema binário da premiação. Mas, se as categorias ator e atriz fizerem referência a sexo, pergunto respeitosamente, por que isso é necessário? Fecha aspas. A academia então foi lá e respondeu que a pessoa pode se inscrever na categoria que ela quiser, que não existe nenhum requisito envolvendo o gênero na hora de fazer a inscrição. Mas vamos combinar assim, que como mesmo disse Kate numa entrevista para a NPR, será que a instituição ia ficar realmente de boa se o Denzel acordasse um dia e falasse, pô, vou me inscrever aqui para melhor atriz? Ou se a Viola Davis falasse, quero concorrer a melhor ator. Difícil acreditar, né? Porque essa divisão existe por alguma razão. Mas então o que está por trás desse sistema binário nas premiações? Tá, calma. Primeiro a gente precisa lembrar
que as premiações não são só um exercício ali de reconhecimento do mérito e do talento dos profissionais do audiovisual. São um negócio e que envolve muito dinheiro. Hoje, mais do que nunca, os estúdios e as emissoras estão prestando muita atenção no número de indicações que as suas séries e filmes recebem. Porque é o seguinte, né? Essas indicações acabam servindo como um passe, valorizam ali o ator e, consequentemente, os produtos que eles estão oferecendo. Então, por exemplo, vai dizer que quando você viu que a Chloe Zhao ganhou um Oscar por Nomadland, você não ficou curioso para ver o que ela ia fazer nos Eternos esse ano? Ou então viu o número de indicações de Ted Lasso e não pensou, putz, acho que eu vou dar uma chance para essa série da Apple TV+. That sound about right, Coach? Yeah. Só que quando você acaba com a distinção por gênero nas categorias de atuação, você tem como resultado uma diminuição no número de indicações possíveis, né? Porque são menos atores sendo reconhecidos e, consequentemente, menos produtos sendo valorizados. Hoje, pelas regras da própria Academia de Televisão, cada categoria de atuação pode ter até 8 indicados. Ou seja, juntando ali todos os indicados por série de comédia, série dramática e minissérie, a gente poderia ter até 96 indicações. E isso eu não tô nem contando os convidados, que também é uma outra categoria bastante proeminente no Emmy. Agora, se o Emmy decidisse acabar com a divisão por gênero, mas mantivesse a regra de até 8 indicados por categoria, a gente diminuiria de 96 para 48 pessoas indicadas. Ou seja, uma redução bem considerável, vai. Uma solução para contornar essa redução drástica no número de indicados do Oscar está justamente no Gotham Awards, que a gente falou lá no comecinho do vídeo. Então, o que os organizadores do prêmio fizeram? A primeira coisa foi mudar o número máximo de indicados por categoria. Então, eles saíram de 8 para 10. Se o Emmy fosse, por algum acaso, seguir essa mesma lógica, a gente já teria uma compensação bem interessante ali. A gente iria de 48 para 60. Ainda é baixo, mas já é melhor. Mas aí teve um pulo do gato, porque o Gotham fez o seguinte, além de abolir a divisão por gênero, ele foi lá e criou mais categorias. Então, assim, eles inventaram uma categoria melhor performance e revelação, tipo que a gente vê nos prêmios de música. E posso falar, baita ideia, acho ótimo, queria muito ver esse prêmio no Emmy. Que a gente tem um segundo obstáculo. E esse é mais cabuloso, cara. Que eu não sei se vocês sabem, assim, mas Hollywood tem um pequeno problema com diversidade. That is brand new information! Eu sei, chocante, né? Historicamente, Hollywood é uma indústria dominada por homens brancos e mesmo tendo esforços ali para ser mais diverso, tá difícil entrar naquela bolha. Só para vocês terem uma noção, de acordo com a pesquisa anual do Centro de Estudos de Mulheres na Televisão e no Cinema, no ano passado, apenas 38% dos blockbusters tiveram protagonistas femininas. Se a gente pegar a estatística de personagens femininas com falas, elas estão em só 36% dos filmes de maior bilheteria do ano. E isso que a gente nem tá falando de personagens bem escritas, né, tridimensionais, não, a gente tá falando do basicão mesmo. Então a situação é bem grave. E é por isso que existe uma resistência a essa ideia de abolir a divisão por gênero nas categorias de atuação. Porque rola um medinho ali de realmente escancarar essa falta de diversidade que rola na indústria. E que é um exemplo bem fácil de você entender, é só a gente pegar o Oscar, mais especificamente a categoria de direção. Como vocês sabem, a categoria de direção é neutra. Então, em teoria, homens e mulheres podem competir ali de igual para igual. Mas você sabe quantas mulheres foram indicadas em 93 anos de prêmio? 7. A resposta é 7. A Chloe Zhao foi apenas a segunda mulher a vencer o prêmio. Vocês estão entendendo o tamanho do drama? A situação é realmente muito complicada e por isso existe uma outra discussão em paralelo que é de abrir essas outras categorias para a divisão por gênero. Um bom exemplo rolou em 2020, quando a Academia foi selecionar os indicados à melhor direção do ano. Como vocês devem se lembrar, a gente teve os destaques aí Martin Scorsese, Bong Joon-ho, Quentin Tarantino, Todd Phillips e Sam Mendes, mas nenhuma mulher. E olha que naquele ano as minas arrasaram, porque a gente teve a Greta Gerwig dirigindo Adoráveis Mulheres, a Lulu Wang com A Despedida, a Mariel Heller com Lindo Dia na Vizinhança e a Alma Harrell dirigindo Honey Boy, a cinebiografia do Shia LaBeouf. Depois da divulgação da lista da academia, a diretora de Honey Boy, que foi selecionada no prêmio do Sindicato de Diretores, escreveu a seguinte nota, abre aspas, por que sugerir a separação da categoria de direção entre homens e mulheres é condenável, enquanto melhor ator e melhor atriz é aceito? Nós somos tão ingênuos a ponto de assumir que as atrizes seriam tão celebradas hoje se as categorias de atuação não fossem separadas? O status quo sempre se protegerá, colocando mulheres e diretores subrepresentados num jogo em que eles não podem vencer.
nos fazem acreditar que qualquer outra coisa que não seja conseguir uma vaga no, abre aspas, clube dos meninos brancos, fecha aspas, é fracassar. Cabe a nós construir um mundo novo que nos celebre, fecha aspas. Então eu te pergunto, o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Ou melhor, as mulheres recebem menos prêmios na direção no Oscar, por exemplo, porque não existe essa divisão por gênero, ou porque elas são subrepresentadas na academia, ou então do fato de que Hollywood é sim uma indústria muito desigual. Então, aplicando esse raciocínio para o caso do Emmy, a gente pode considerar justo continuar a excluir uma parcela dos profissionais do audiovisual, no caso, as pessoas não binárias, para disfarçar ali, né, uma desigualdade que existe? Não! Cara, talvez você não entenda 100% a discussão do gênero neutro, e posso falar, eu também não, para mim é muito novo, só que eu acho que é relativamente simples pra gente entender que esse tipo de decisão de separar os gêneros nas categorias de atuação tá excluindo ou potencialmente machucando pessoas que são muito talentosas e que merecem reconhecimento, né? Entre os indicados ao Emmy desse ano, a gente tem 2 exemplos de pessoas não binárias. Emma Corrin, de The Crown, que usa os pronomes femininos, e o Carl Clemens Hopkins, o Marcos de Rex, que aceita todos os pronomes, desde que usados com respeito. Mas ainda dá pra falar de Alex Newell, de Zoe's Extraordinary Playlist, Blue Del Barrio, de Star Trek Discovery, Demi Lovato, gente, e claro, Asia Kate Dillon. Sim, são poucas pessoas, mas são pessoas e que estão sendo deixadas de lado por Hollywood por um medo de encarar os próprios fantasmas. E acontece que, quer eles queiram ou não ser mais inclusivos, a tendência é que se torne mais mainstream a ideia de que gênero é um espectro. Ou seja, cada vez mais a gente vai conversar e assimilar essa ideia de que existem mais identidades de gênero entre o que é considerado homem e o que é considerado mulher. Nem tudo é tão preto no branco. Então a questão que fica é realmente até quando eles vão conseguir manter essa estrutura binária nas premiações. Yep, that's Meryl Streep and J-Lo cheering her on. Bom, esse foi o nosso singelo ensaio sobre o Emmy e as categorias neutras de atuação, mas a conversa não acaba por aqui, porque dia 19 a gente está de volta com a nossa tradicional live de cobertura do Emmy e, claro, nas nossas redes sociais, Twitter, Face, Instagram e Telegram e no nosso site, então fica de olho, segue a gente em todas elas. Mas é isso, então não esquece de curtir o vídeo, assinar o canal, apertar os sininhos para não perder todas as nossas notificações. Meu nome é Mariana Canzares, eu uso os pronomes ela, dela, e a gente se vê em breve aqui no canal. Um beijo!